convidamos o senhor advogado Wander Medeiros, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para fazer o uso da palavra. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas os que estão nos assistindo pelo YouTube. A doutora Etienne Cíntia Ferreira Chagas, colega advogada, mediadora dos debates nessa noite, conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Mato Grosso do Sul, meu amigo, meu irmão, meu tutor e instrutor no começo da minha advocacia, doutor Abelardo Macedo, eminente, reconhecido, preclaro advogado, com quem eu pude aprender nos meus primeiros anos de advocacia, além de advogado, colega advogado, conselheiro seccional da OAB-MS, meu querido amigo, Dr. Décio Braga, que a distância não nos permite termos maior proximidade, eu aqui em Dourados, o senhor em Campo Grande, mas o contato, o pouco contato que já tivemos em ocasiões de audiência, contato no tribunal, sobretudo, fazendo sustentação oral, permitiu que eu desenvolvesse pelo senhor, doutor Décio, a mais verdadeira simpatia e admiração pela contundência com a qual se expressa, pela capacidade com a qual coloca os seus argumentos, e devo dizer o que hoje só foi reforçado ao conhecerem a miúde mais detalhadamente posições do senhor que eu as quais desconhecia e com as quais eu comungo em grande parte. Então também cumprimento nessa noite. Cumprimento também um irmão de luta, de companheirismo. Já estivemos em várias oportunidades juntos, indo a Campo Grande, ele vindo a Dourados. É um exemplo para mim de autenticidade, dinamismo e capacidade de conhecer e defender o direito do trabalho, de maneira apaixonada, de maneira entregue e com uma disposição sem medida ou sem proporção que eu já tenha visto. Dr. Diego Garazotto, meu amigo advogado, atual presidente da Comissão dos Advogados Trabalhistas da Seccional do Mato Grosso do Sul, meu irmão, é uma honra estar aqui com você hoje, e a doutora Rafaela Casai Araújo Lima, então presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Mato Grosso do Sul, foi a minha madrinha da criação da Associação dos Advogados Trabalhistas daqui em Dourados, a qual eu sou presidente atualmente, e uma grande companheira das atuações nossas de ordem, doutora Rafaela, também estendo os mesmos cumprimentos, assim como agradeço a Soraya, a Camila, a Janaína, que estão aí se vertendo e se desdobrando para estarem atuando durante esse período de pandemia e, ao mesmo tempo, trazendo para a advocacia lives, encontros, muitas vezes tendo que se desdobrar em conhecimentos que as pessoas especialistas na área não possuem, mas é preciso ter capacitação e buscar esse conhecimento. Eu quero aqui, numa live trabalhista, fazer esse reconhecimento do excelente trabalho que é feito, que tem sido feito pelos servidores da Ordem dos Advogados do Mato Grosso do Sul, aqui também na subseção de Dourados, por todos os que nos auxiliam. Ontem, no dia da advocacia, eu chegava para os servidores e falava parabéns pelo seu dia. Aí alguns falavam, mas eu não sou advogado. Eu falei, mas você está na equipe, está no time, e o time joga e ganha junto. Então, parabéns pelo seu dia também. Então, feito essas saudações iniciais e ao público que nos assiste, que vai assistir essa live em algum momento no YouTube, eu quero dizer que o meu nome já me acostumou com esse fato, né? Porque Wander com W, de ordinário, na maioria das vezes que eu sou convidado para algum lugar, eu sempre falo por último. E falar por último, ele tem um ônus e tem um bônus. O bônus de você, se ouvir alguma coisa errada, você não repetir. O que não é o caso dessa noite, porque todos que me sucederam, os preclaros que me sucederam, foram muito felizes em sua articulação. E aí vem o ônus. O ônus de ver o tema já esgotado, porque também a ilustre participação e fala de todos que me antecederam me colocam aqui em papos de aranha para poder encontrar o que falar que possa lançar luz de diferente de tudo que já foi dito aqui. E é imbuído desse propósito que eu vou tentar pincelar alguns pontos aqui
tentando fechar alguns circuitos do que já foi colocado por todos aqui e tentando buscar, a partir disso, que a gente possa dar uma conclusão material das nossas discussões. O que a gente pode fazer nesse momento de transformações, nesse momento de crise? Quais são os instrumentos de superação? Um primeiro ponto que eu tenho que frisar para vocês é como tem sido a atuação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e no qual hoje eu estou lá de passagem como conselheiro federal, e muito me dignifica e muito me honra estar ali podendo representar a advocacia do Mato Grosso do Sul. Hoje estou eu, amanhã estará o Abelardo, o Décio, o Diego, a Etienne, a Rafaela e todos aqueles que estão nos assistindo, porque a Ordem é uma grande corrida de bastão. Ora o bastão está com você, amanhã está com outro, e a gente vai tocando as nossas vidas e construindo essa grande instituição que nós temos. O Conselho Federal, ele se estrutura através de braços de atuação, que são as comissões, e ele possui lá uma comissão destinada ao direito do trabalho e ao processo do trabalho, que é a Comissão Nacional de Direitos Sociais, que muito me honra ser o secretário dessa comissão, secretariando os trabalhos dessa comissão. E nós temos atuado lá com todo o apoio do presidente Felipe Santa Cruz. É preciso legitimar essa afirmação. A nossa CNDS, nessa gestão que se inicia, já se reuniu mais de 5 oportunidades, quando na gestão anterior, por exemplo, tinha se reunido uma vez só em 3 anos. A nossa CNDS já fez reuniões em mais de 5 oportunidades, e durante esse período de pandemia, nós temos atuado de maneira online, decisivamente, intervindo em cada uma das situações que foi narrada aqui. Então, por exemplo, nós tivemos o problema das audiências online, fizemos um parecer na Comissão Nacional de Direitos Sociais, fomos no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, fomos no TST, fomos no Supremo Tribunal Federal, estamos hoje habilitados como amicus curiae ou em vias de habilitação, se não de todas, da maioria das ações diretas de inconstitucionalidade que estão no Supremo Tribunal Federal e que pertinem à área trabalhista. No plano mais recente, conseguimos, pela intervenção do Conselho Federal e da CNDS, suspender a implantação imediata do PJE-CALC como único instrumento de liquidação do crédito trabalhista, o que seria um problema, porque nós demonstramos, através de um estudo, as inúmeras inconsistências daquele sistema. Então, iria complicar, burocratizar e deixar ainda mais difícil a satisfação do crédito trabalhista, entre outros tantos fatos que eu poderia citar, mas a brevidade do tempo não me recomenda continuar nessa toada. Agora, dito isso sobre o que tem feito o Conselho Federal para nos auxiliar, eu quero avançar nesse tema e lançar o pensamento, porque o quadro nevrálgico pelo qual nós passamos está muito clarificado e de maneira brilhante por todos e todas que me antecederam. Eu quero tentar trazer aqui uma visão que permita que a gente possa pensar o que nós, enquanto advogados da área trabalhista, o que cada um de nós podemos fazer para poder superar esse momento de crise. A primeira coisa que me parece essencial é nós compreendermos a dimensão política e histórica da própria existência da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, de como ela se deu, e a partir dessa compreensão, nós seremos sim capazes, eu creio, de agir para essa transformação desse momento de crise, para a superação desse momento de crise. Quando a gente olha para o cenário histórico da reforma trabalhista, a gente percebe o quê? Nós vivíamos um momento de grande e acentuada crise econômica mundial e no nosso país, com empresas assodadas por uma crise econômica, pela falta de produtividade, pela falta de financiamento, por um excesso de burocracia para escoar a produção, pela falta de desenvolvimento tecnológico no nosso país, porque hoje a competição internacional é essencialmente tecnológica, e um ambiente político extremamente acirrado, polarizado. O doutor Décio acabou de citar aí, ele falou assim, se tem uma coisa que não podem me dizer é que eu sou de esquerda, mas eu compreendo a dimensão crítica de se atacar os direitos sociais. Eu diria a mesma coisa. Se tem uma coisa que eu posso dizer, e quem me conhece sabe disso, é que eu tenho a compreensão histórica dos fatos. Eu não sou polarizado nem radicalizado de lado algum. Mas hoje, esse período histórico que nós passamos, é um período que as pessoas tendem a rotular e classificar. Essa compreensão é fundamental por quê?
porque foi esse quadro crítico que eu narrei para vocês que gerou a reforma trabalhista. E a partir dessa compreensão do que gerou essa crise que nós estamos falando, a gente pode criar os instrumentos para que ela venha a ser superada. E aí é que eu acho que entra a atuação de cada um. Feito esse discernimento, uma vez feito esse discernimento, nós temos total capacidade de começar a falar sobre fatos e sobre institutos jurídicos que possam gerar a transformação, se não a curto, mas com certeza a médio e longo prazo, a transformação desse momento crítico que nós estamos falando. Exemplo, nós precisamos falar para as pessoas, nós que somos da área trabalhista, que estudamos a gênese histórica do direito do trabalho, nós precisamos falar do que é a importância que há dentro de uma sociedade dos direitos sociais fundamentais, do direito do trabalho como um instrumento essencial para a mediação da vida social. Porque essa estrutura do direito do trabalho, como uma norma heterônoma que se insere dentro do contrato de trabalho a despeito da vontade das partes, ela tem uma razão de ser histórica. A constatação empírica de que no plano horizontal das relações privadas, se você deixar o absenteísmo do Estado e da regulação estatal, aquela subordinação de vontade do capital sobre o trabalho, ao invés de libertar a liberdade nesse plano, ela escraviza. E escraviza aquele que tem menos condição por aquele que tem maior condição. E isso não é um julgamento moral, isso não é um julgamento político, isso é um fato da vida em sociedade. E é sobre isso que nós temos que falar com as pessoas. O direito do trabalho tem uma razão empírica, histórica, de por que ele existe. E ele existe por essa razão, pela constatação de que o absenteísmo, o laissez-faire, laissez-passer nas relações de trabalho, criou inúmeros conflitos sociais. Não é por acaso que a Organização Internacional do Trabalho tem lugar e tem surgimento no Tratado de Versalhes, o mesmo tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Não é por acaso. A razão está na constatação histórica de que se você deixa as relações de trabalho ao léu, isso gera o quê? Isso gera crise social, isso gera conflito, isso vai contra os interesses do Estado e da sua própria existência. E nós precisamos falar sobre isso para sensibilizarmos as pessoas da importância da preservação do direito do trabalho. Não porque é bonzinho, não porque é mau o empregador ou é bonzinho o empregado, ou vice-versa, mas porque ele cumpre um papel essencial na construção de um Estado democrático de direito contemporâneo como nós conhecemos hoje. Nós precisamos falar sobre isso. Observem que a pandemia demonstrou a olhos vistos de cada um de nós a importância do direito do trabalho. Não houve nenhum segmento, meus queridos, nenhum segmento que surgiram mais MPs, mais medidas provisórias regulando do que a área trabalhista. Isso se dá por quê? Pela importância que o direito do trabalho cumpre na sociedade, porque precisava, sabendo que haveria um conflito social muito grande, se deixasse ao léu, se deixasse de qualquer forma as relações trabalhistas, precisava haver intervenção do Estado. E a maior intervenção que nós tivemos até agora foi na área trabalhista, para preservar um mínimo dessas relações sociais. Nós precisamos falar, quero também frisar esse ponto, sobre a importância do órgão, da instituição, da justiça do trabalho, porque é muito comum, é uma falácia de fácil percepção social e que se alastra no plano ativista, ficar categorizando, rotulando, estigmatizando o juiz do trabalho. Porque é o juiz do trabalho, que a justiça do trabalho dá tudo para o trabalhador. Na verdade, nós precisamos compreender essa crítica e, respeitando a sua origem, respeitando que isso nasce de empresas que muitas vezes se sentiram aviltadas por uma condenação, de empresários que muitas vezes se sentiram aviltados dentro do processo, mas falando sobre isso nós podemos esclarecer que o mal não está no direito do trabalho, que a solução não está
em diminuir os direitos materiais trabalhistas e, em diminuindo esses direitos materiais trabalhistas, diminuir o dinheiro da contrapartida pelo trabalho e, em diminuindo o dinheiro, diminuindo a capacidade econômica do trabalhador e, em diminuindo a capacidade econômica do trabalhador, diminuindo a capacidade de consumo da sociedade, porque a diminuição da capacidade de consumo da sociedade se reverte, ao final, em prejuízo das próprias empresas, porque o que é o motor do crescimento de uma sociedade é o seu consumo interno. A quem interessa um Brasil submisso? A quem interessa um país de trabalhadores subremunerados que não têm capacidade de comprar e empresas, portanto, que não têm capacidade de se desenvolver? É de ser nacional, é de defender as bandeiras nacionais, é de defender a construção da nossa sociedade. É disso que nós temos que falar enquanto estudiosos, enquanto atores da área trabalhista. Nós precisamos levar isso à frente, nós precisamos falar sobre isso para que as pessoas entendam. Entendam, por exemplo, que esses empresários, essas empresas, essas críticas que se fazem à justiça do trabalho não se devem ao seu direito material, se devem à inexistência. E aí buscar que venha a surgir de um código de processo do trabalho. Porque o que empresário precisa, o que trabalhador precisa é de segurança jurídica, é de saber como o processo vai ser conduzido no princípio, no meio e no fim. E isso falta. Essa é uma bandeira que nós temos que buscar. Um código de processo de trabalho urgente para a relação de trabalho e não diminuir direitos trabalhistas. Eu acredito que, falando sobre isso, nós vamos começar a trazer os instrumentos de superação dessa crise que nós estamos passando. Falar, inclusive, da falibilidade dessas medidas neoliberais de redução de direitos trabalhistas, direitos materiais trabalhistas. Meus queridos, a prova está aí, a prova está viva na memória da sociedade. Antes da pandemia, já se completava quase 2 anos da edição da Lei 13.467 de 2017. E sabe o que tinha acontecido com os postos de trabalho? Tinham diminuído. Não houve criação de emprego em 2 anos, desde a edição da Lei 13.467 de 2017. E isso foi em aproximadamente 2 anos da edição. E isso é uma prova viva da falibilidade desse argumento falacioso, fraco, de quem não conhece, de quem não estuda, de quem não tem conhecimento da área trabalhista e acredita que reduzir direito aumenta a produção. Isso, na verdade, embora a gente possa respeitar, mas isso, na verdade, é uma fala ativista, do senso comum, de quem não conhece a área trabalhista, porque se você diminui o custo do trabalho, mas não aumenta a demanda, e perceba que diminuir o custo do trabalho implica necessariamente em redução da demanda, se você não aumenta a demanda, ninguém contrata mais porque está barato contratar, só passa a pagar menos e alimenta um círculo vicioso que faz com que a diminuição do direito trabalhista hoje diminua a produção amanhã e diminua o consumo e assim sucessivamente. Então, nós temos que mostrar o quanto essas medidas econômicas que pretendem vulnerar o direito do trabalho, na verdade, são um tiro no pé da nossa sociedade. Na verdade, elas são a prova de que nós precisamos ter uma sociedade que estude mais, que tenha decisões políticas mais complexas, menos pedestres, menos ativistas, menos simplistas. É disso e é essa contribuição que nós podemos dar e é assim que nós vamos resolver essa crise. É assim que nós vamos sair dessa crise. Para finalizar aqui no plano jurídico, a compreensão, a doutora Rafaela tocou muito bem nesse ponto. A reforma trabalhista é uma lei infraconstitucional ordinária, Lei 13.467 de 2017. Essa lei se insere dentro de um sistema jurídico e vige no nosso ordenamento jurídico o princípio da unidade do ordenamento jurídico. E enquanto unidade desse ordenamento jurídico, qualquer norma que é criada se insere dentro de um sistema. E aí a gente percebe muito facilmente as inúmeras antinomias. Como é que você vai falar na contratação do autônomo exclusivo e contínuo em conflito com o artigo 3º da CLT, que define os pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego? Como é que você vai falar em permissibilidade de acordo individual para retirar direitos trabalhistas do trabalhador supostamente hipersuficiente sem revogar o artigo 9º? As antinomias são claras, elas serão decididas, não agora imediatamente, mas no plano da
sedimentação do direito, das antinomias. O Dr. Décio fez referência às inconstitucionalidades. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso, num dos seus incisos, fala da integralidade da justiça gratuita. Integral é aquilo que é completo. Integral é aquilo que não tem opção diferente. E aí você vai me dizer que o beneficiário da gratuidade da justiça tem que pagar honorários advocatícios, tem que pagar custas de um processo arquivado como condição especial da procedibilidade da aproximação? Aonde isso? A inconstitucionalidade é flagrante. A reforma trabalhista ter sido pensada, gestada, sem passar pelo modelo tricotômico de definição das normas trabalhistas, sem passar pela consulta prévia dos sindicatos de trabalhadores, dos sindicatos de empresários, a sua inconvencionalidade é flagrante. É disso, é desses instrumentos, é sobre isso que nós temos que falar para começar a superar essa crise, para começar a sair dessa crise. E eu tenho convicção que se nós fizermos isso tudo de maneira conjuminada, tratando da dimensão política e jurídica ao mesmo tempo, expondo os fatos, expondo a realidade do que tem acontecido, nós vamos criar a ambiência política para que todo julgador, todo juiz, no ato de julgar, ele exprime, para além da consciência jurídica, da conformação do ordenamento jurídico, ele exprime também a sua vivência de mundo. Neutralidade é algo do plano mineral, neutralidade não faz parte do plano humano. E na medida em que nós falarmos sobre isso, discutirmos essas coisas, esclarecermos essas coisas perante a sociedade, eu não tenho dúvida, nós vamos criar a ambiência política para que os julgadores comecem a compreender a dimensão política dos seus julgados e, em razão disso, comecem a acolher as inconstitucionalidades, as inconvencionalidades, as antinomias flagrantes dessa reforma trabalhista. E sabe o que acontecerá depois disso? Nós sairemos mais fortes de todo esse processo. Nós sairemos maiores, nós sairemos melhores, nós sairemos mais fortes e reconhecidos como essenciais. A advocacia essencial da construção de uma sociedade digna, da sedimentação e do respeito dos direitos sociais. E nesse ponto, e nesse inteirinho, até chegar lá, uma coisa eu quero frisar que foi tocado pelos meus colegas. Não podemos admitir que se coloque nas costas da advocacia um ônus que não nos pertence. O advogado trabalhista, de empresa, de trabalhador, não tem responsabilidade de uma sociedade e problemas econômicos de uma sociedade. Não somos nós o problema, nós somos a solução. Não podemos admitir que se imponha à advocacia algum tipo de ônus de condução de processo, de sedimentação, de ter o seu escritório aparamento para receber testemunha. Isso é ônus da justiça. Não podemos admitir. Daremos a nossa contribuição, sim, mas dessa forma, dialogada, dialética, com fundamentação, defendendo os interesses verdadeiros, sem ativismo, baseado em fundamentos teóricos e científicos. E, a partir disso, promoveremos a transformação. Mas, nesse interim, nenhuma concessão para os direitos do advogado, nenhuma concessão para a advocacia. Nós queremos que as nossas prerrogativas sejam, de todo modo e em qualquer circunstância, preservadas. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Wander.